Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí, nosso CHC, o nosso curso de História completo. Hoje, como vocês podem observar aqui, é um novo dia de um novo tempo que começou. Aqui está imperialismo, exatamente isso. Vamos falar hoje sobre imperialismo, história geral, ok? Curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso. Você é do pré-militar que precisa dessa matéria de imperialismo, cai na sua prova. Você que está fazendo concurso, vestibular, Enem, sei lá o que for, que cai na sua prova essa matéria sobre imperialismo. Muito importante para a sua prova. historiacompanhão@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. Iremos falar sobre o que? Imperialismo, panorama. Pessoal, muito interessante. Por quê? O imperialismo, pessoal, ela, esse imperialismo, pessoal, vai ser de fundamental importância. Por quê? Não é só a morte do arquiduque Francisco Ferdinand em Ceravejo. Por quê? Não é só esse atentado, a morte do arquiduque, que vai encadear a Primeira Guerra Mundial. Não é isso. Nós temos que observar que a Primeira Guerra Mundial, ela já começa, aqui dentro do meu ponto de vista, dentro desse imperialismo, dentro dessa corrida de novo imperialismo, chamado neocolonialismo, entre outras coisas. O que nós entendermos aqui, primeiramente? Temos que entender que essa busca de interesses, essa busca de relações econômicas e políticas, essa busca de novas terras, vai levar, em certa parte, estados daquela época a levar rivalidades entre eles. Nós temos que entender que principalmente o quê? O sentimento nacionalista, o sentimento militar, né, está muito à flor da pele nesse momento. E o que se observa aqui é que essa corrida imperialista, ela vai levar a diferenças, a diversificações no pensamento e levar a choques contra interesses de estados. E nós temos que observar uma coisa, o antigo imperialismo e o novo imperialismo. Isso mesmo, o antigo imperialismo, aquele imperialismo lá das grandes navegações, da descoberta do Brasil e entre outras coisas mais. E o novo imperialismo, que começa aí a partir de 1870. No antigo imperialismo, nós observamos o quê? O mercantilismo, né? A ideia da proteção do mercado, o Estado intervir na economia, o acúmulo de riqueza, o metalismo, a proteção do mercado com medidas protetoras e aquelas outras coisas, tudo mais que você já sabe. Então está regido pela ideia do mercantilismo. E uma dessas derrubadas desse antigo imperialismo será o quê? A queda desse mercantilismo, beleza? O objetivo, qual que era o objetivo desse antigo imperialismo? Acumular riqueza, ou seja, metais preciosos. Quanto mais metais preciosos a coroa tiver, nesse caso, você enche mais os cofres da coroa e essa pode pagar exército, ter um exército mais forte, entre outras coisas mais que eu já falei para vocês. A desculpa nesse momento, a religião. Vamos levar a palavra de Deus aos povos que ainda não conhecem, né? Limita no Novo Mundo. E qual que é o objetivo? Qual que é o foco deles? O Novo Mundo, as Américas. Tranquilo, pessoal? Esse novo imperialismo, pessoal, começa a partir de 1870. Aqui você observa já o capitalismo, né? A ideia do capitalismo, ou seja, do lucro. Você ter o lucro, comércio. E você observa que não a acumulação de ouro e prata, mas sim o busca de quê? De matérias-primas, mercado consumidor. Já é um capitalismo mais o quê? Financeiro, comercial e tudo mais. Tranquilo? A busca de ferro, né? A matéria-prima, ferro, petróleo, entre outras coisas mais. A desculpa vai ser o quê? A ciência, né? Levar a civilização, levar o conhecimento para aqueles povos que ainda não têm esse conhecimento. Nada mais, nada menos
que nós já observamos aqui dentro do CHC, essas teorias, né, de conspirações, de visões de civilização. A civilização europeia é superior às outras demais, as outras todas estão nas periferias, ou seja, há uma ideia de que o homem branco, o homem europeu, seria a pessoa que deveria levar essa ideia de civilização. E se limita a quem? Não mais ao continente americano, mas quem? A África e a Ásia. Tranquilo, pessoal? A imigração. Nós vamos observar aqui, pessoal, que lá no antigo imperialismo não tinha essa ideia muito de levar o pessoal da metrópole para a colônia, trabalhar na colônia. Mas aqui dentro do novo imperialismo, você observa o quê? A população alta, ou seja, um grande crescimento da população e esse grande inchaço dessa população teria que ir para algum lugar, ou seja, as novas colônias na África e na Ásia. Tranquilo, pessoal? Quais são as causas desse novo imperialismo? Principalmente a segunda revolução industrial, fundamental para esse novo imperialismo. As indústrias se expandem na Europa, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A indústria agora não está só reservadamente instalada dentro da Inglaterra, dentro da ilha, não, ela se expandiu para a Europa, para o continente, ou seja, você observa agora competições entre países do continente com a Inglaterra. O excesso de produção, ou seja, esses países agora industrializados estão produzindo tanto que o próprio país internamente também não está conseguindo absorver essa tanta produção. Então vamos em busca de novos mercados consumidores. Tarifas protetoras de outras nações, ou seja, as nações elas tinham aquelas ideias de tarifas alfandegárias, tarifas protecionistas, ou seja, proteger o produto interno, a acumulação, ou seja, aquilo que seria importado seria mais caro. Então havia uma dificuldade de vender esses produtos para esses estados. Então, essas metrópoles, ditas metrópoles, vão agora vender para onde? Para suas colônias, ok? A América. Por que não vender para a América? Não, as Américas é dos americanos. Pessoal, nós observamos que os Estados Unidos nessa época fecha mais ainda as portas da América para o continente europeu. A América dos americanos. Tranquilo, pessoal? A população cresce. Tirando essa parte econômica que eu falei para vocês aí, da competição, da produção, você observa também o crescimento da população. E esse crescimento, esse inchaço da população, teria que sair para algum lugar. E ia para onde? Para essas novas colônias. O pai que dizem aí do imperialismo, do novo imperialismo, era Leopoldo II, rei da Bélgica, que em 1876 pega o Congo. Tranquilo, pessoal? E depois a Inglaterra e a França vão começar a pegar outras partes. A Inglaterra com o Egito, a França com parte da Argélia, entre outras coisas mais, beleza? O caso da Alemanha e Itália. Nós temos que entrar aqui numa questão muito interessante. Um dos motivos dessa Primeira Guerra Mundial, pessoal, foi que várias nações naquele momento estavam centralizadas, estavam unificadas. Então essa repartição do continente africano e tanto do continente asiático, você observa que as melhores terras ficaram para quem? Para esses países que se unificaram mais cedo. Já a Itália e a Alemanha, com sua unificação tardia, eles vão pegar o quê? Possessões, vamos dizer assim, menos importantes que a dos outros estados. Então, essa rivalidade dessa distribuição de terras vai levar, então, a esse enfrentamento da primeira e chamada também Grande Guerra. Por quê? A Alemanha e a Itália entraram tarde. Por causa de quê? Da unificação, que a unificação delas ocorreram tardes, tranquilo? E a ideia também de se primeiro consolidar internamente e depois, futuramente, quem sabe, aumentar a sua expansão. Mas Otto Bismarck,
Até mesmo ele dizia que queria consolidar internamente, para depois aumentar. Ele vai ser convencido por banqueiros, comerciantes, entre outros, para fazer essa expansão. E também os italianos vão nessa onda, beleza? A Ásia vai ser também colonizada, como eu já falei para vocês, é repartida, né, nesse intuito imperialista, nessa corrida imperialista. A Inglaterra fica aí com a parte de Hong Kong e a França com a parte da Indochina. E outros países também vão repartir, pessoal. Mas principalmente aqui nós estamos falando das principais potências. Se nós formos distinguir aqui os potências, nós temos Inglaterra, Alemanha, França, Itália e a Rússia. Tranquilo, pessoal? Assim vamos dizer num ranking superficioso, tá bem? Supersticioso. A grande ideia da política do poder. Ou seja, pessoal, era nesse caso mantida a dita política de poder. Ou seja, você dizia que essas nações pacíficas, elas eram nações pacíficas, elas faziam acordos ditas que não teriam que rivalizarem, mas por trás faziam outros acordos, alianças, e entre outras coisas. É a tal da política do poder. Antes de existir essa política do poder, sim, lá no século XVI e no século XVII, essa política do poder já existia também. Tranquilo? Também existiam tentativas de organização internacional. Se nós falarmos até aqui que não houve essa tentativa de organização de direitos e organização internacional, nós estamos aqui mentindo. Existiu sim. Só que essa tentativa de organização, por um lado, ela não surtiu efeitos que se esperava. Por quê? Era fraca pelo momento. Aí nós observamos de 1830 até 1914, você tem essa ideia de organização internacional, de controle desses estados, o controle de armamentos, o controle de relações e entre outras coisas mais. Você tem as duas conferências de Haia, né, pessoal? E esses direitos internacionais e regulamentos de armamentos. Tranquilo, pessoal? Só que isso não se mostrou eficiente, essa ideia de organização internacional. Nós temos que observar primeiramente, pessoal, que essa tentativa existiu, só que ela não foi eficiente. Por quê? A Inglaterra não queria perder o seu status quo, ou seja, aquilo tudo que ela tinha de poder, ela tinha de preferência e era superior, nesse caso, industrialmente, entre outras nações. Ela não queria ter o seu status quo, né, o seu status de dominância abalado. Então, ela não vai muito levar em consideração essa organização. E mais ainda, a Alemanha, após a sua unificação, ela começa a se industrializar, ela começa a se modernizar, ela começa a crescer economicamente. Ou seja, querendo passar a Inglaterra, ganhando em grandes espaços. Tranquilo, pessoal? O senhor Biscuit chegou aqui agora. Olá, senhor Biscuit. Vou tirar isso aqui para você deitar. Continuando, logo que isso vai levar o quê? A uma corrida armamentista. Essa organização internacional tentava regulamentar essa corrida, esses armamentos bélicos desses estados. Logo, esses interesses de ingleses e alemães, entre outros estados, vão levar o quê? A essa corrida armamentista. Certo ponto de equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Pax Britânica, poderio naval e industrial, sem conflitos. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Muito interessante. Quando a Inglaterra, pessoal, ela, nesse seu momento hegemônico, o seu momento de hegemonia industrial, hegemonia naval, você observava um certo equilíbrio, o chamado Pax Britânico. Ou seja, uma única nação, ela era tão poderosa que as outras não poderiam se rivalizar contra ela. Então, nesse caso, a Inglaterra tendo esse poder, essa hegemonia dentro da Europa, você observava o quê? Que os conflitos diminuíam. Dentro desses conflitos, pessoal, até a Primeira Guerra Mundial, você não tem grandes conflitos
envolvendo estados, países europeus. Por causa de quê? Dessa hegemonia britânica. Só que essa ruptura do equilíbrio se dá o quê? Com a Alemanha. Antes de 1871, a Alemanha era formada de vários estados, era uma Alemanha fragmentada. Após a sua unificação, através da Guerra Franco-Prussiana, onde desses estados fortes a Prússia era o maior, você tem a unificação da Alemanha. E a partir de 1900, a Alemanha cresce. E a Alemanha cresce muito, até o ponto de se rivalizar com a própria Inglaterra. Tranquilo, pessoal? Então, nós observamos o quê? Nada. Uma folha em branco. Mas, voltando aqui, nós observamos o quê? Que essa corrida imperialista, ela vai levar rupturas, alianças. Nós vamos observar mais à frente que a Alemanha vai fazer acordos com a Áustria, a Inglaterra com a França, a Inglaterra que tinha aquela contenda toda histórica com a França, mas vai fazer acordos com a França, a Rússia e entre outros países. Nós vamos observar o quê? Essa política, essa corrida imperialista vai levar futuramente o quê? A chamada Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula, voltaremos falando aí alguma coisa sobre história geral. Valeu, pessoal. Um abraço.